Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o primeiro vídeo aqui do canal foi sobre alguns vídeos que eu fiz aleatório quando eu estava indo me mudar para Argentina e tentei ao máximo gravar alguma coisa, mostrar alguma coisa para vocês, só que infelizmente não deu. Porque eu estava muito nervosa, muito ansiosa, questão de atravessar a fronteira, enfim, N coisas, N situações. E eu queria dizer para vocês que, infelizmente, eu tive que ir embora da Argentina. Eu morei lá por 2 anos e foram 2 anos, assim, incríveis. Eu aprendi muito. A UNR, né, que é a faculdade que eu comecei a estudar, excelente, maravilhosa, apesar dos pesares, né, porque a gente sabe que a UNR tem algumas avaliações que, sim, são injustas, mas esse não é o ponto que eu quero chegar. Eu sou apaixonada pela UNR e eu aprendi muito naquela universidade, aprendi muito com aqueles professores incríveis. Meu tutor, foi um presente de Deus na minha vida, porque ele simplesmente foi maravilhoso e eu não tenho absolutamente nada do que reclamar. Vou começar tudo de novo. Preferi não querer transferir, até porque eu precisava render as finais. Enfim, e assim, gente, eu fui embora por questões financeiras mesmo. A situação que está o país atualmente, após as eleições, realmente se complicaram muito. Eu vou explicar mais ou menos por cima para vocês entenderem. Eu e a minha irmã, a gente morava num monoambiente dividido, que pra gente sairia mais barato do que se fosse para morar, por exemplo, em uma república, porque cada uma iria pagar um valor, e naquela época o valor da república era mais ou menos parecido com o valor do aluguel de um monoambiente. Então preferimos a nossa privacidade e ficamos num monoambiente dividido de 28 metros quadrados. Com todas as nossas contas, né? O aluguel, as expensas, energia, a água já vem inclusa nas expensas, mas enfim, todas as nossas contas de internet e tudo mais, todas as nossas contas e mais o valor do supermercado, né, pra gente fazer, a gente conseguia viver muito bem com R$ 1.500. E de vez em quando ainda sobrava um dinheiro, gente, pra gente poder comprar um lanche no mês. Só que o que acontece? Depois que passaram as eleições, as coisas começaram a mudar na Argentina. Então, para ser bem sincera com vocês, tá? Começou um aumento expressivo em tudo, né? Principalmente mercado. Além disso, quando o presidente atual da Argentina, ele, né, começou a trabalhar, começou o mandato dele, ele mudou as leis de aluguel também. Então, isso afetou as pessoas que começaram a estudar agora no ano de 2024. E então, o contrato de aluguel, que antes eram de 3 anos, o meu era o contrato antigo, né, de 3 anos, que renovava o valor do aluguel a cada 1 ano. E na lei nova, simplesmente deixava a cargo do dono ou da imobiliária há quanto tempo mais ou menos iria atualizar o valor do aluguel. Então, o valor mínimo, o tempo mínimo, se não me engano, eram 2 meses e o valor máximo 6 meses. Então, sim ou sim, a cada 6 meses teria que mudar essa questão do valor do aluguel. Isso prejudicou bastante o pessoal
que chegou em 2024, como eu falei para vocês. A questão é que muita gente começou a reclamar, né, desses aluguéis, porque saiu de um valor e, assim, gente, o mínimo que eu conheço assim, das pessoas que eu conversei, o mínimo, eu nunca vi uma pessoa que o aluguel fosse atualizar a cada 6 meses. Então, a média mais ou menos era 3 meses, 4 meses, no máximo 5 meses, que eu vi algumas pessoas, poucas, que tinham o aluguel atualizado a cada 5 meses, mas a maioria que eu conheci era a cada 3 meses. Eles falam que é um reajuste conforme a inflação. Além disso, as contas de água, de gás, de energia simplesmente aumentaram absurdamente. Então, eu e minha irmã, antes, como eu falei para vocês, a gente vivia muito bem com R$ 1.500. A gente sempre fazia uma compra boa do mês, né? A gente conseguia fazer uma compra para o mês inteiro. Nesse ano de 2024, os nossos gastos estavam saindo um pouco mais de R$ 3.200. A gente não estava conseguindo fazer uma compra inteira do mês, a gente, assim, durava para metade do mês. Isso a gente sempre economizando, pegando os produtos mais baratos do mercado, produtos em promoção. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem pessoas que moram na Argentina, né, brasileiros, que falam assim, olha, eu não abro mão desse certo pão, que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do pão. Mas tem pessoas que não abrem mão daquele pão. E aquele pão, ao meu ver, é caro. Mesmo antigamente na Argentina. Que pessoas olhavam e falavam assim, nossa, esse pão é super barato e é caro no Brasil. Então, eu nunca comprei daquele pão, pra ser bem sincero. Eu sempre ia no mais barato. E assim sempre foi. Desde quando eu cheguei na Argentina, eu sempre optamos por produtos mais baratos, né? Então, esses gastos nossos que subiram para R$ 3.200, para vocês terem ideia, o nosso aluguel nesse ano iria atualizar. Eu fiz o cálculo no site. Tem um site que faz o cálculo certinho do aluguel. E meu aluguel ia subir para R$ 1.600. Sendo que a minha conta de energia, ela já estava dando, a última conta que veio R$ 940. As expensas vieram R$ 660. E assim, puxado, gente. Bem puxado mesmo. Mas eu vou explicar pra vocês, basicamente, como foi esses 2 anos. Eu comecei a estudar no ano de 2023, na UNR, e eu tinha o prazo até dia 28 de abril para entregar a certificação do espanhol. Que dia 28 de abril ia dar numa sexta-feira, então seria realmente o último prazo, o último dia do prazo. E o que aconteceu? As aulas começaram em fevereiro, as tutorias começaram em março e teve uma prova já em abril. Se não me engano, no meio de abril, mais ou menos, teve a primeira parcial. E o que acontece? Eu fui para a Argentina sem saber falar absolutamente nada do espanhol. Eu aprendi lá, paguei um curso semipresencial com professores brasileiros e argentinos também. Então, eu fiz o curso por 4 meses para poder aprender e a aprovar na prova do espanhol, né? Que eu fiz o Ducle. Bom, eu fiz a primeira prova do Ducle. Eu fiz em março, primeira semana de março foi a minha prova, foi a primeira prova que eles deram. Só tinham 3 provas antes do prazo, infelizmente. Então, eu fiz a primeira prova, infelizmente eu não passei.
eu fiquei por, acho que 8 pontos, se não me engano. Muito ponto, né? Fiquei por muito, mas acredito que a minha questão com a primeira prova do Ducle foi basicamente o tempo, porque eu só enviei um texto, sendo que tem que enviar 2. Eu só consegui enviar um. E as primeiras questões de interpretação de texto, eu fiquei pelo menos umas 10 questões, as últimas, sem responder porque o tempo tinha acabado. Então, eu acredito que a minha pontuação que ficou faltando para eu conseguir o B2 foi justamente daí. E aí, só me restou a última prova antes do prazo. Então me dediquei para essa prova, para essa segunda prova, porque eu precisava do certificado para realmente efetivar a minha matrícula na UNR. Bom, então eu estudei, me dediquei para o espanhol, tinha aula todos os dias, aula de conversação, aula de gramática, enfim. E eu sempre tive muita dificuldade de espanhol, gente. Eu nunca tinha tido aula de espanhol na minha vida. Para mim, ainda, o espanhol continua sendo uma das línguas mais difíceis. Eu tenho muito mais facilidade para estudar o inglês, por exemplo, do que o espanhol. Mas, então, por isso, por conta dessa minha dificuldade, eu resolvi focar 100% no espanhol. Então, como eu estava focando 100% no espanhol, eu deixei de lado os estudos para a primeira parcial. E assim, gente, é muito conteúdo em crescimento. E assim, se eu não tivesse estudado para o espanhol, eu não teria certificado e eu não teria efetivado a minha matrícula. Infelizmente, eu fiz a primeira parcial. Já era de se esperar, porque eu não tinha realmente estudado. Eu ia em todas as aulas, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Que eu frequentava todos os seminários, todos os laboratórios. Eu ia em todas as aulas possíveis e imagináveis que vocês pensarem. Eu fui realmente em todas. Eu vivia na faculdade. Quando chegava em casa, eu estudava para o espanhol. Então, participava das aulas online de noite, aí na quinta e na sexta eram aulas presenciais e fora que tinha os trabalhos, textos para mandar, enfim. Então me dediquei para o espanhol. Primeira parcial eu não aprovei, como eu falei para vocês. Eu fiquei, acho que eu fiquei por 6 questões para aprovar. Levei na boa, tranquilo, porque eu sabia que não tinha estudado e tá tudo certo. Falei, vamos lá, vamos tentar a próxima parcial, que vai dar certo. Então, o resultado do Ducle saiu na última semana que prevista. O certificado saiu um dia antes. E aí eu entreguei na assessoria. A assessoria ficou com o nosso certificado, fez o negócio lá no cartório, reconhecimento, eu acho que de firma. E a própria assessoria entregou na faculdade a certificação e deu tudo certo, minha matrícula foi realmente efetivada. E aí, depois que passou esse período dos estudos da prova, enfim, do espanhol, eu comecei os estudos para a segunda parcial. Estudei, gente, estudei. Tem muita coisa que você não entende porque você precisa do conhecimento anterior. Então, eu tive bastante dificuldade com a segunda parcial. São conteúdos que não são fáceis e realmente ficou complicado. Na segunda parcial, eu fiquei por 4 questões. Fiz a terceira parcial, estudei para a terceira parcial. Fiquei por 2 questões. Infelizmente, também não deu. Tive que ir para os recuperatórios. Fiz o primeiro recuperatório, aprovei. Aprovei no primeiro recuperatório. E quando eu fui fazer o segundo recuperatório, infelizmente eu não aprovei. E aí, então, eu fiquei, como dizem na UNR, eu fiquei livre.
né? Ou seja, eu reprovei crescimento. A minha opção seria ir tentando as mesas orais como livre ou recursar todo o crescimento. Eu conversei com o meu tutor e fui acompanhando os grupos do pessoal que também ficou livre. E eu decidi, falei, não, eu vou recursar, eu não vou tentar mesa. Por quê? Inclusive foi uma dica do meu tutor que ele falou assim, olha, tentar mesa como livre é pedir pro seu psicológico ficar mais prejudicado do que já tá. Na final de crescimento como livre, eles vão te tomar pelo menos umas 3 UPs. Então, se você errar alguma coisa, tchau, né? Eles vão te perguntar do mais básico até o mais complicado, e se você não souber, eles te reprovam. Para quem fica regular, são 2 UPs, se não me engano, e para quem é colóquio, eles perguntam somente uma UP. Enfim, passou esse ano, 2023, no final de 2023, depois de eu ter chorado um montão, eu coloquei a minha cabeça no lugar, falei, não, vamos dar uma adiantada nessas questões. E aí eu estudei para render a final, né, porque não sei se vocês sabem, tanto inglês quanto informática, que são as matérias instrumentais, você pode render a final da matéria sem ter cursado ela, né? Então, eu estudei para inglês, rendi como livre, aprovei de primeira, para vocês verem a situação, porque é uma prova que o texto e as perguntas são todas em inglês, e você tem que responder em espanhol. Então, basicamente, foi muito mais fácil para mim do que o espanhol. Para vocês terem ideia de como que eu sou com o espanhol, gente. Eu tenho muita dificuldade. E aí, depois de aprovar inglês, estudei mais um período e rendi a final de informática. Também aprovei. Aprovei com um 9. Foi muito bem. Bom, então foi basicamente isso. Já tinha conseguido eliminar umas 2 matérias instrumentais. E nesse ano de 2024 eu comecei a estudar, recursar todo o crescimento. Então as aulas começaram em fevereiro. Fui às aulas, fui aos laboratórios, aprovei crescimento, regularizei. E, gente, a sensação de regularizar crescimento é inexplicável. Só que assim, galera, chegando ao final de crescimento, eu, minha mãe e minha irmã já estávamos conversando sobre ir embora. Giovana, mas por que se você regularizou? Eu cheguei até a cursar algumas semanas de nutrição. Eu fiz algumas semanas de aula, amei a matéria de nutrição, pelo pouco que eu estudei, que eu fui nas aulas, e pelo pouco que eu acompanhei das tutorias. Inclusive, gente, meu tutor ficou tão triste que eu fui embora. Ele mandou uma mensagem tão bonita pra mim. No final de crescimento, antes mesmo de finalizar, a gente já estava conversando a respeito de ir embora com a minha mãe, pelo motivo principalmente financeiro, mas o segundo motivo principal é porque a gente não se adaptou à temperatura de Rosário, à temperatura da Argentina. Esse ano pegamos um frio de uma sensação de -7 e assim, gente, era um frio insuportável. Eu sentia muito frio dentro do apartamento, que eu ficava com várias roupas dentro do apartamento, um apartamento super gelado, um apartamento elétrico, e a gente não estava querendo utilizar o aquecedor elétrico justamente para não utilizar a energia, só que não teve jeito, senão a gente morria de frio. E o mês que a gente usou o aquecedor, para vocês terem ideia, né, o tempo que a gente usou o aquecedor, nos dias mais frios, assim, a conta de energia veio R$620. E
a gente entendeu, beleza, foi porque usou aquecedor, vamos voltar a economizar energia. Então a gente não ligou mais o aquecedor nem nada. E depois disso, a última conta que a gente pegou, ela veio com, como eu falei pra vocês, R$ 940. E aí pesou. E aí pesou muito, né? Porque a gente sabia que a tendência era só aumentar. E por que que eu digo isso? Porque economizamos energia, sim. Inclusive, gente, a nossa conta de energia foi uma das mais baratas do edifício. Então, assim, para vocês verem que a gente economizou e que o aumento realmente das contas estão exorbitantes, estão muito caras. Então, por essa questão de estar gastando mais que o dobro, né, do que a gente já tinha estipulado, tava difícil para minha mãe, tava difícil a gente continuar lá. O período de frio na Argentina, o frio começa ali final de março e vai até outubro, novembro, tá tendo frio. E, gente, é uma situação que se você não consegue se adaptar, fica muito ruim, porque já chegou a ficar em Rosário uns 9 dias sem aparecer o sol, assim, totalmente nublado, sem aparecer um raio de sol. Então fica muito complicado. E eu comecei a ter essa depressão sazonal. Me afetou muito, gente, que a vontade de sair da cama e sair do apartamento era realmente assim, nula, né? Então comecei a ter umas mudanças muito absurdas do psicológico, realmente. E além disso, ao longo desse ano, eu tive uma crise de ansiedade muito forte que desencadeou uma crise de pânico e uma fobia social. Demorou para eu sair desse quadro, então foi complicado. Eu cheguei a compartilhar isso no meu Instagram uma vez, que eu não estava conseguindo falar com as pessoas e eu não queria ficar perto de pessoas. E eu precisava ir para a faculdade, eu precisava frequentar as aulas, os laboratórios. E realmente ficou uma situação muito complicada. Mas assim, gente, regularizei. É uma sensação maravilhosa quando se regulariza, quando você faz a inscrição de nutrição, é maravilhosa. Mas realmente a situação que está financeiramente, pra gente já não estava dando mais mesmo, estava muito pesado, estava muito difícil. E, além do mais, tinha essa questão do frio, né? Da temperatura, que a gente realmente não conseguiu se adaptar. Já era o segundo ano que a gente estava pegando frio e a gente não conseguiu se adaptar, gente. Tava horrível mesmo. Eu posso dizer isso por mim, pela minha irmã, que a gente não conseguiu se adaptar. Mas, como eu falei pra vocês, a gente tinha começado a conversar a respeito de ir embora. Infelizmente foi uma decisão difícil e foi mais difícil ainda pra mim, porque eu sabia que estava pesando a questão financeira. Sabe, a tua cabeça tá falando, olha, já não tá dando mais, sabe? O seu racional está dizendo, Giovana, já deu. Só que o coração, questão de você sair dali e você falar, poxa, será que eu vou conseguir dar continuidade no meu sonho? Será que eu vou voltar para isso? Porque estudar na Argentina sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho. Eu sempre pesquisei, eu sempre quis ir para a Argentina. Desde os meus 16 anos eu sempre quis estudar medicina na Argentina. E gente, chegar nesse momento e falar, não, olha, a gente vai ter que voltar para trás, porque agora no momento não está dando. Então, foi isso, né? Essa decisão foi muito mais difícil para mim. Eu demorei para aceitar, eu demorei para entender no coração que eu digo essa situação, que eu deveria dar um basta, né? Giovana, já deu, né? Então, eu fui embora de lá, da Argentina. Estávamos procurando outras opções.
E assim, gente, eu pesquisei muito, muito, muito sobre o Paraguai. Só que a mensalidade mais barata que eu encontrei estava dando R$ 1.300. Então, assim, já não estava compensando, porque seria a minha mensalidade mais a mensalidade da minha irmã já ia para R$ 2.600. E fora, assim, fora aluguel, alimentação e transporte, etc. Então, ficaria muito mais caro do que a gente estava pagando na Argentina, né? Mas assim, gente, realmente não deu certo e a gente não queria perder um ano, perder mais um semestre. E a gente começou, minha mãe falou assim: olha, pesquisa sobre a Bolívia. A gente começou a entrar nas pesquisas e todas as pesquisas que a gente fez estava saindo muito mais barato aqui na Bolívia, né? Então, estou aqui na Bolívia. A questão do alimentação aqui é mais barata. Questão do aluguel ficaria mais ou menos no valor que estávamos pagando anteriormente. E seria mais ou menos o valor, o custo de vida seria mais ou menos o valor que a gente estava pagando anteriormente. Só que com o valor das mensalidades sobe um pouquinho mais. Então, mesmo que a gente está gastando um pouquinho mais, o nosso custo de vida aqui está sendo menor do que na Argentina, bem menor. Então, é isso, gente. Estou aqui agora. Eu vou estudar numa universidade particular, mas a mensalidade é 500 e pouquinho. 500 e pouquinho em reais, tá, gente? E, bom, aqui tem um pouquinho mais de oportunidade para conseguir fazer alguma coisa. Rosário já estava saturado de pessoas fazendo alguma coisa, vendendo doce, vendendo comida. Eu vi algumas lanchonetes, né, de Rosário, pessoas que faziam lanche, que faziam doce, que faziam alguma coisa, já estavam fechando porque não estava conseguindo se manter mais, não estava tendo procura, né? O pessoal já não estava comprando. Bom, gente, é basicamente isso. É isso, estou aqui na Bolívia. Eu posso fazer um vídeo mais detalhado para vocês depois, com respeito disso. Mas, é isso. Saí da Argentina por questões financeiras. Não foi absolutamente nada sobre a faculdade, tá, gente? Antes que falem, porque sempre tem um que gosta aí de inventar as coisas. Mas não foi absolutamente nada sobre a faculdade. Foi realmente questões financeiras e a não adaptação ao clima da Argentina. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu só queria fazer esse vídeo mesmo para explicar para vocês. Porque eu vou começar com novos vídeos aqui, vou explicar mais sobre a Bolívia, que eu acho que falta muita informação. É muito difícil conseguir informação e vídeos atualizados e pessoas que realmente fazem conteúdo sobre medicina na Bolívia. E é isso, galera. Vou tentar trazer aqui mais conteúdo para vocês. E é isso. Eu vim sem assessoria, vim sozinha. Tá sendo um desafio. E é isso, gente. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem dizer aqui nos comentários. Beijo, tchau. Até a próxima.